Hello, how are you? Olá, como vai você? I'm Gabriela, your English teacher. Eu sou a Gabriela, sua professora de inglês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CDF Concursos. Hoje nós vamos ver a segunda parte do conteúdo, como estudar inglês para a prova de concurso. No primeiro vídeo, nós falamos sobre os tipos de questões que você vai encontrar na sua prova. Falamos sobre as palavras amigas, os cognatos verdadeiros, que têm o mesmo significado em inglês e português. E falamos também da importância de você construir o seu glossário pessoal, anotar as palavras e expressões que você considera difíceis ou novas, o significado delas e uma frase que contenha essa palavra ou essa expressão, porque aí fica muito mais fácil lembrar dessas novas palavras ou dessas palavras difíceis na hora que você estiver resolvendo a sua prova. Portanto, hoje vamos ver o significado de falsos cognatos e algumas palavras-chave que vão te ajudar a fazer a prova de inglês. Antes de entrar no conteúdo sobre falsos cognatos, vamos lembrar do conceito de cognatos verdadeiros. Se você assistiu o vídeo 1, tenho certeza que você vai lembrar comigo. Cognatos verdadeiros são as palavras que possuem mesmo significado e a grafia muito semelhante ou idênticas, tanto no português quanto no inglês. E os falsos cognatos é o oposto disso. São palavras que possuem significados distintos e as grafias também vão ser muito parecidas ou até mesmo idênticas. Então, agora nós estamos tratando de coisas opostas. Os cognatos verdadeiros são palavras amigas que vão ajudar você a fazer a prova de inglês e que correspondem até 30% da sua prova. E os falsos cognatos, eles são palavras consideradas pegadinhas. São palavras que vão ter a grafia muito semelhante com o português, mas que têm significados totalmente distintos. Vamos ver alguns exemplos? My parents are very intelligent. Meus pais são muito inteligentes. Neste caso, a palavra parents é considerada um cognato falso, pois significa pais. E muitas vezes nós achamos que ela significa parentes. Porém, parentes em inglês é a mesma coisa que relatives. Viu como essas palavras são importantes? Neste mesmo exemplo, você consegue localizar um cognato verdadeiro, a palavra intelligent, inteligentes. Percebeu que nessa frase nós encontramos um cognato falso e um cognato verdadeiro? O cognato verdadeiro é tranquilo, ele vai te ajudar. O cognato falso vai te trazer dúvida. Por isso é importante que você anote essas palavras no seu glossário pessoal. Vá acrescentando essas palavras lá, que eu tenho certeza que o seu vocabulário vai se tornar mais refinado e muito mais amplo na língua inglesa. Vamos ver outro exemplo. I have lunch at noon. Eu almoço ao meio-dia. A palavra lunch é considerada um cognato falso, pois significa almoço. E muitas vezes nós achamos que ela significa a palavra lanche. Porém, lanche em inglês significa snack. Percebeu que foi fácil identificar esse cognato falso também neste exemplo? Vamos ver mais um. Let's meet at the library after school. Vamos nos encontrar na biblioteca depois da escola. O cognato falso aqui é library, que significa biblioteca. Porém, muitas vezes nós achamos que essa palavra significa livraria. Como é que se fala livraria em inglês? Bookstore. Percebeu que os cognatos falsos se tornam pegadinhas na hora de você resolver a sua prova? É importante que você vá adicionando essas palavras que considera difíceis, novas ou que têm a mesma grafia com o português, mas significados muito distintos no seu glossário pessoal, para você ampliar o seu vocabulário e refinar o seu vocabulário. E aí fica muito mais fácil de lembrar de todas essas palavras e expressões na hora que você estiver resolvendo a sua prova. Além dos cognatos, vamos falar também das palavras-chave, que podem ser classificadas em palavras que remetem à sequência,
contraste, conclusão e um quarto grupo onde se encaixam as question words, ou palavras que levam em sua grafia as letras W e H. Vamos começar então com um exemplo em que eu quero que você identifique palavras que remetem à sequência, que vão indicar que naquele texto ou naquele trecho daquele texto existe uma sequência lógica. First peel the vegetables, then add the rest of the ingredients. Finally, serve the salad with a glass of fresh juice. Primeiro descasque os legumes, em seguida adicione o restante dos ingredientes, finalmente sirva a salada com um copo de suco fresco. Veja que a palavra first, a palavra then e a palavra finally formam uma sequência de eventos. A palavra primeiro, em seguida e finalmente em português. Neste caso, a palavra salad no texto significa salada e é um cognato verdadeiro. Conseguiu identificar no texto uma sequência lógica? Provavelmente trata-se de uma receita para fazer uma salada. Salada, em português, tem uma grafia muito semelhante com a palavra em inglês, salad. Portanto, é um cognato verdadeiro e te ajuda a resolver a prova. Vamos ver agora um outro exemplo. Neste caso, eu quero que você identifique o termo de contraste. Instead of using wood, skateboard makers have started producing green boards made of bamboo. Em vez de usar madeira, fabricantes de skate começaram a produzir pranchas ecológicas feitas de bambu. O termo que eu quero que você localize é instead of, que significa em vez de. Esse termo traz uma ideia de contraste. No texto que acabamos de ler, identifica que os fabricantes de skate estão fazendo algo contrário do que geralmente faziam, muito provavelmente no passado. É importante que você identifique essas questões, esses termos É importante que você identifique esses termos que indicam contraste, pois podem te ajudar numa análise crítica do texto na sua prova. Vamos ver agora um outro exemplo. In conclusion, we have been swamped with so many lies in the past that we have the right to be better informed. Em conclusão, fomos tão inundados com mentiras no passado que temos o direito de estar melhor informados. No texto que acabamos de ler, você consegue identificar um termo ou uma expressão que remete à conclusão? Eu acho que está fácil, né? Porque neste caso eu trouxe para você um cognato verdadeiro. Veja que in conclusion significa em conclusão. Lembre-se que os cognatos verdadeiros correspondem a 30% da sua prova e são palavras que vão te ajudar a entender tanto a questão quanto o texto. Agora vamos ver um último exemplo. How often do you study English? Com que frequência você estuda inglês? Aqui eu quero que você identifique a expressão how often. Com que frequência? Neste caso, how faz parte daquelas palavrinhas que possuem em sua grafia as letras W e H. Essas palavras são muito importantes, pois elas sempre farão parte de perguntas, trarão questionamentos e é fácil identificá-las nas provas. Agora vamos resolver juntos uma questão de prova. Julgue o item seguinte no que diz respeito à língua inglesa. A língua inglesa apresenta palavras muito similares a palavras da língua portuguesa. Algumas possuem o mesmo significado e outras podem ser verdadeiras pegadinhas no contexto redacional, causando problemas na elaboração de um documento ou em um diálogo mais formal. O substantivo parents, por exemplo, caracteriza-se como um cognato verdadeiro para o substantivo parentes. Veja que a palavra parents é um cognato falso da palavra parentes, pois nós já vimos que parents significa pais e parentes em inglês significa relatives. Essa questão traz uma definição muito bacana de cognato verdadeiro. Você consegue identificar? Palavras muito similares
que possuem o mesmo significado. E as palavras que são consideradas pegadinhas são o que chamamos de cognatos falsos. Viu como foi fácil resolver essa questão? Ficou fácil porque nós utilizamos alguns exemplos durante esse vídeo que nos deram ferramentas para identificar que esta palavra, na realidade, é um cognato falso e não um cognato verdadeiro. Por isso, eu volto a lembrar você da importância de construir o seu vocabulário, de construir o seu glossário pessoal, para que você possa refinar o seu vocabulário e ampliar ele. E aí, na hora que você chegar para fazer a sua prova, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer de forma rápida e objetiva. Chegamos ao final desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada. Thank you very much.